Doutor Luiz, obrigado, primeiramente, por me receber aqui para a gente falar desse tema tão importante que é a inclusão na comunidade escolar e na sociedade de forma geral. O senhor é psiquiatra da infância e adolescência e vamos falar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é por que a gente percebe, ou tem a percepção de que tem tanta criança sendo diagnosticada com diversos tipos de transtornos, seja TEA, seja TDAH e todas essas siglas aí que a gente tem ouvido? Léo, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto e eu vejo que é muito difícil ainda a gente responder essa pergunta. A gente não sabe o porquê os diagnósticos efetivamente estão crescendo ou quanto eles estão crescendo, mas a gente sabe que isso está sendo mais perceptível na sociedade como um todo, né? Talvez a gente nunca ouviu falar tanto em termos como TDAH, como autismo, e isso tem sido mais frequente agora. A gente sabe que tem alguns fatores que colaboraram para isso, como, por exemplo, os pais estão tendo os filhos um pouco mais tarde da vida, não estão tendo os filhos muito cedo. A gente sabe que a gente tem aumentado a sobrevida de crianças prematuras, que também é um fator de risco para alguns desses transtornos. E a gente sabe também que os critérios diagnósticos foram modificados ao longo desse tempo. Então, ao longo das últimas décadas, a gente teve pequenas alterações nas definições desses transtornos. Então, a impressão que a gente tem hoje é que sim, parece que existem mais transtornos relacionados no nosso dia a dia. E isso acaba exigindo uma modificação da sociedade, também da escola, quando se fala em crianças e adolescentes, no quesito de adaptação escolar ou de inclusão escolar. O senhor tem a percepção, assim, às vezes eu penso que, como era antigamente, porque o pessoal fala assim, não, mas no meu tempo não tinha isso, no meu tempo não existia. Realmente não existia? Ou o senhor acha que havia essa falta de diagnóstico? O que o senhor acha disso? Esse é um ponto importante, porque antigamente talvez esse transtorno até existia, né? Talvez esse diagnóstico existia, porque poderia existir uma situação ou outra que nos chamasse a atenção na sala de aula, né? É só a gente fazer essa reflexão de como era no nosso tempo da escola e a gente vai ver que tinham colegas que tinham um pouco mais de dificuldade, tinham outros colegas que tinham menos dificuldade, alguns colegas mais agitados, mais desatentos talvez, outros mais isolados, mas o acesso também ao diagnóstico talvez era um pouco mais precário do que é hoje. E também o conhecimento médico era menor do que é hoje. A gente avançou nas questões das pesquisas, a gente sabe um pouco mais sobre os diagnósticos e isso possibilitou também que a gente alcançasse um maior número de pessoas para fazer tratamento. Não é à toa que hoje, Léo, a gente vê muitos pais indo atrás do diagnóstico deles mesmos, né? Então, descobre que o filho, por exemplo, está dentro do espectro autista, ou descobre que o filho tem ansiedade, ou descobre que o filho tem TDAH e acaba indo atrás de coisas que ele tinha lá na infância, né? Muitos pais comentam isso comigo, poxa Luiz, mas eu era igual ao meu filho, ou eu tinha as mesmas dificuldades sociais, ou de fazer tarefas, de prestar atenção do que o meu filho. E aí falta o tratamento, deve ter trazido diversos problemas aí durante a vida. E muitas vezes são adultos que tratam depressão, que tratam ansiedade há muito tempo e que não receberam um apoio, nem tanto por culpa dos pais, porque naquela época também a gente não tinha essa possibilidade de disseminar essa informação. Hoje a gente tem. Foram tempos diferentes, mas eu acredito que esses diagnósticos até existiam. Essa é a hipótese mais aceita, que os diagnósticos existiam, mas hoje eles estão mais evidentes e talvez até mais frequentes. Tem um mecanismo também de ser identificado, né? Perfeito. E sabendo disso, ok, temos a condição de fazer o diagnóstico, sabemos que há o diagnóstico real, que a criança ou adolescente tem aquele tipo de transtorno, como fazer essa inclusão? Vai fazer o tratamento, mas o tratamento não é imediato e talvez também não consiga tornar ela 100% típica, né? Vai ter algumas dificuldades no dia a dia. Como fazer essa inclusão nos diversos locais da sociedade, seja na escola, seja na rua, seja num supermercado, seja como trabalhar isso? Essa é uma missão e um desafio de todos nós, né? Todos nós, como sociedade, temos o papel de assistir e de adaptar algumas questões corriqueiras do nosso dia a dia para que todos tenham acesso aos mesmos benefícios, aos mesmos direitos. É aquela filosofia de equidade, né? A gente precisa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, algumas pessoas vão precisar, por exemplo, de um estacionamento mais próximo do local onde elas vão fazer compras.
Então, esse tipo de adaptação já ocorre em alguns segmentos da sociedade, mas ainda na escola a gente tem engatinhado sobre isso. E como não se trata de uma deficiência aparente ou de uma deficiência física, né? Muitas vezes, por exemplo, uma criança que tem TDAH ou que tem autismo é tratada diferente de uma criança que tem um braço quebrado ou uma criança que tem uma lesão medular e que acaba usando de cadeira de rodas. As necessidades especiais, pessoas com deficiências físicas, o senhor fala que como é visível, a gente faz uma adaptação óbvia, porque é visível aquela deficiência. Exato. Mas um transtorno seria uma espécie de deficiência não visível, é mais difícil de fazer a adaptação, porque pode passar por mimimi ou por uma questão que não seja necessário. E até das pessoas fazerem algum julgamento, né, precipitado sobre aquela pessoa, né? Ele não parece autista, ou ele não parece ter TDAH. É todo um cuidado que a gente tem de também disseminar a informação. Então, todo esse processo de inclusão e de adaptações da sociedade precisa ser feito ao longo dos próximos anos, né? Isso vai precisar ter um movimento da sociedade nesse sentido, mas principalmente relacionado à escola, né? Eu estou falando um pouco aqui do meu dia a dia, mas a gente vê poucas escolas preparadas também para atender essa demanda. Não digo só das escolas, né? Vamos lá, os profissionais da saúde também têm visto uma demanda crescente sobre os diagnósticos e os transtornos, e isso tem impactado no aprendizado das crianças. A gente precisa saber que a inclusão é ainda o melhor caminho, tanto para as crianças atípicas quanto para as típicas, porque a gente sabe que mesmo a criança não tendo qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de transtorno, ela também pode se beneficiar das questões de inclusão. Quando o professor flexibiliza a forma de aprendizagem, quando a gente coloca mais professores por aluno, a gente também consegue ampliar esse alcance do ensino do professor. E todo mundo se beneficia com isso. Perfeito. Pessoal, a ideia do minicast é ser curto e dar uma pincelada num assunto que gere curiosidade, trazendo algumas respostas não tão profundas, porque a ideia é ser curto. Então, se você quiser saber mais, perguntar mais, quer fazer alguma pergunta para o Dr. Luiz Fernando, que ele puder responder, coloca aqui nos comentários, vai lá no Instagram dele, a gente vai estar marcando o Instagram dele, que tem um monte de conteúdo sobre a psiquiatria da infância e adolescência também. Obrigado, doutor. Obrigado, Léo. Eu que agradeço. Um abraço. Pessoal, até a próxima. Valeu.